Este programa dimensiona desde a tensão admissível do solo até os mais diversos tipos de sapata, como sapata rígida, flexível, excêntrica, corrida e associada. E nesse vídeo vamos exemplificar todos esses módulos. Após selecionarmos o módulo tensão admissível do solo, o primeiro passo, então, é identificarmos este cálculo digitando neste campo o nome da obra e a data. Na sequência, escolheremos a geometria da sapata requerida. Para o exemplo, adotaremos uma sapata quadrada com base de 2,80 m. Nota-se que o programa já habilitou 5 camadas de profundidade. Isso significa qual a região atuante do bulbo de pressão a priori. Na sequência, o programa nos pergunta se o bulbo de pressão está atuando em uma única camada ou em duas diferentes camadas. Ou seja, quando o bulbo de pressão está atuando em diferentes tipos de solo, como, por exemplo, um solo argiloso na primeira camada e na segunda camada um silt arenoso. Então, neste caso, para o exemplo, adotaremos duas diferentes camadas. Na sequência, o programa nos pergunta a cota da primeira camada, ou seja, quantos metros de profundidade, primeira classificação do solo. Então, para o exemplo, adotaremos 2 metros. Nota-se que o programa já apontou que a nossa primeira camada está numa cor diferente e a segunda camada, a partir do terceiro metro, numa cor também diferente. O próximo passo, então, é selecionarmos as características do solo da primeira camada. Para o exemplo, adotaremos aqui um silt arenoso e para a segunda camada, um silt areno-argiloso. O próximo passo, então, é colocarmos o SPT pertinente a essas camadas habilitadas. Para o exemplo, teremos um SPT de 4 no primeiro metro, 5, 6, 8 e 9. Basta então clicarmos em calcular. Pronto, o programa já nos apresenta todos os resultados, desde a profundidade exata do bulbo de pressão, o NSPT, o SPT médio, o cálculo para cada tipo diferente de método. Nota-se que temos diversos métodos como Teixeira, Berberian, Milton Vargas, Terzaghi e assim por diante. O programa faz o primeiro filtro, onde ele tira a média de todos os métodos, exclui os que estão 30% a mais e a menos, faz essa filtragem e faz uma média final com a nossa tensão admissível em quilograma-força por centímetro quadrado. Para o nosso exemplo, temos então uma taxa admissível, uma tensão admissível de 1,1 quilograma-força centímetro quadrado. O programa ainda calcula e nos apresenta o ângulo de atrito, segundo a fórmula, o método de Godoy, que para o exemplo, para este cálculo, deu 30 graus. E também o nosso fator coesão, que está em 53,3. Temos agora a opção Gerar PDF, onde irá abrir esta tela para selecionarmos a pasta a ser salvo o PDF em questão. Basta clicar em salvar, pronto. Já temos o relatório do nosso cálculo. Agora vamos exemplificar o módulo sapata rígida. Bem, este é o layout principal, mas vamos dar um zoom na entrada de dados para facilitação da visualização, ok? Bem, então primeiramente no campo carregamento e geometria, iremos entrar com o carregamento da carga axial
Para o exemplo, adotaremos 400 kN, um momento no eixo X de 50 kN e 35 kN para o eixo Y, uma força horizontal no eixo X de 70 kN e para o eixo Y apenas 30 kN. O próximo passo, então, é atribuirmos o cobrimento em uma lista já pré-definida, deixaremos com 5 centímetros. O programa, então, nos pergunta se a geometria do pilar é circular ou não. Caso seja quadrada ou retangular, basta deixar desabilitado. O programa, então, nos pede o comprimento da sapata, o comprimento A. Para o exemplo, adotaremos 280 centímetros, como no exemplo anterior da tensão admissível do solo. Como ela é quadrada, então 280 por 280. A princípio, vamos estimar uma altura de 60 centímetros. Vamos colocar para o exemplo o lado maior do pilar, classificado como AP, conforme o desenho, de 40 centímetros. E para o lado menor do pilar, um pilar de 30 por 40 ou 40 por 30, então vamos atribuir 30 centímetros. Bem, o próximo passo aqui então é preenchermos o campo características e resistência do solo. Nota-se que nós temos aqui a opção módulo tensão admissível ou manual. Caso habilitemos esse módulo tensão admissível, o programa já resgata do módulo anterior todos os dados do cálculo, tá certo? Ou caso você queira utilizar de algum outro método, de alguma outra forma, basta então habilitar o campo manual e aí preencher manualmente esses 3 campos. Bem, para o exemplo, deixaremos módulo automático, tensão admissível. Próximo passo, então, armadura e concreto, FCK 25, características do aço 50, o diâmetro das barras do pilar, isso é muito importante em virtude da altura de ancoragem dessas armaduras, deixaremos aqui como 16 milímetros. O programa então nos pergunta se essas barras têm gancho ou não. Isso em virtude do programa calcular a altura útil para a ancoragem dessas barras. Para o exemplo, adotaremos que sim. Escolheremos então o diâmetro da armadura em N1, que seria eixo X, e N2, que seria eixo Y. Temos ainda a opção do valor de gama para os carregamentos, ou seja, o valor, o coeficiente pelo qual o programa irá majorar as cargas. Se deixarmos habilitado, ele utilizará 1.4, conforme a 6118, ou caso você queira, por alguma razão particular, colocar um outro fator, basta desabilitar e inserir manualmente. Pronto, basta clicarmos então em calcular e já temos todos os resultados dos cálculos. Temos neste campo verificações, onde o programa irá verificar desde altura, geometria, conforme a 6122, relação do comprimento versus largura, altura mínima por ancoragem, altura mínima para a condição de sapata rígida, o ângulo de inclinação máximo e assim por diante. Verificação antitombamento, antideslizamento, verificação do cisalhamento, da diagonal comprimida. Então é um programa de fato muito completo, tá? Bem, para este caso, podemos observar que a altura mínima, conforme a condição estabelecida pela 6118, como sapata rígida, não passa. Neste caso,
Vamos tentar alterar aqui para 70 centímetros a altura da sapata. Nota-se que inclusive o campo de baixo, a relação das abas, né, versus a geometria, já passou, mas a altura ainda não. Subiremos então para 80 centímetros. Pronto, todas as verificações cumpridas. Temos aqui no resultado dos cálculos os AS, tanto para o eixo X como Y, a área da sapata, o percentual utilizado da tensão admissível do solo, neste caso 89,5%. Poderíamos até diminuir um pouco as dimensões da sapata neste caso. E temos as demais informações como momento, forças estabilizantes, o VRD2 e assim por diante. E por fim, nos desenhos, nos detalhamentos em tela, o programa ainda mostra, em virtude do momento fletor, os carregamentos máximos, né? A tensão máxima, a pressão máxima aplicada em virtude do momento para cada lado da sapata. Bom, basta então clicarmos agora em detalhamento. O programa já abre essa tela para gerarmos um arquivo em PDF. Você então irá escolher a pasta e clicar em salvar. Da mesma forma, você pode fazer também com a memória de cálculo. Para exemplificar agora o módulo de sapata flexível e para ganharmos tempo, eu já deixei todos os campos preenchidos com as mesmas informações, com as mesmas características do módulo anterior, ok? Com a única ressalva para a altura da sapata, que neste caso está com 65 centímetros, diferentemente da outra, né, que a condição para que passasse na verificação era uma altura mínima de 80 centímetros para a rigidez da sapata. Neste caso, mesmo com 65 centímetros, nota-se que todas as verificações foram cumpridas. No entanto, importante ressaltar que neste campo de verificações foi acrescentado mais uma verificação que é importantíssima para esse tipo de peça flexível, que é a verificação quanto à punção, ok? E neste caso também foi cumprida. Temos então os resultados dos cálculos, né? Com AS diferente, algumas informações que têm suas particularidades. Tá? No restante, este módulo é similar ao anterior. Para exemplificar o módulo sapata excêntrica e viga de equilíbrio, precisamos nos ater a algumas particularidades deste módulo. A primeira delas é quanto aos desenhos informativos em tela que nos mostram a nomenclatura dos campos a serem preenchidos, como por exemplo, Hzão para o H total da sapata, o H0 para a altura somente da saia da sapata, o HV que diz respeito à altura da viga de equilíbrio e assim por diante. A segunda particularidade está no campo novo que não tem nos demais módulos para o dimensionamento específico da viga de equilíbrio, ok? Então vamos aos cálculos. Para o exemplo, vamos dimensionar um pilar para 250 kN na divisa, com um momento de 50 kN, uma força horizontal de 100 kN, o lado maior do pilar 40, lado menor 20, a distância D, conforme demonstra o desenho, é a distância entre a divisa e o pilar que vai ancorar esta viga de equilíbrio. Para o exemplo, adotaremos 400 centímetros. Já sabemos como escolher e como inserir as informações quanto ao módulo da tensão admissível, as armaduras. Pronto, vamos calcular
e já temos as primeiras informações, como o AS das armaduras, a geometria calculada para esses esforços e assim por diante. Um detalhe importante é quanto aos ajustes geométricos neste campo. Ao habilitá-lo, o usuário tem a opção de modificar o comprimento da sapata, a largura, a altura e também a excentricidade dos pilares. Para os casos, por exemplo, que o pilar não está exatamente na divisa, mas existe uma excentricidade em virtude talvez até de um erro construtivo, um problema construtivo. Então, neste caso, o usuário vai habilitar este campo, ajustes geométricos, e o programa automaticamente atualizará todos os cálculos. Uma vez calculado e feitos os devidos ajustes geométricos, vamos para os resultados dos cálculos e as verificações. As verificações correspondem à área mínima em virtude da tensão admissível, a relação geométrica recomendada, altura mínima, verificação quanto ao esmagamento do concreto do pilar, diagonal comprimida e também o ângulo da superfície inclinada, como mostra no desenho, tá bom? O resultado dos cálculos é a área de aço, a geometria e esforços, né? A área da sapata, comprimento de aba, momento, cortante, assim por diante. Agora vamos nos ater ao dimensionamento da viga de equilíbrio. Neste caso, então, basta habilitarmos esse campo onde o programa, nos pergunta se deseja dimensionar a viga. Colocaremos aqui a altura da viga e a sua largura. Para o exemplo, adotaremos aqui 50 por 40. Escolheremos as armaduras N1, N2, N3 para identificar quem é N1, quem é N2. Basta então fazer uma análise novamente no desenho em tela. E pronto, basta então clicarmos em calcular, já temos o dimensionamento da viga. Temos as suas principais verificações, como capacidade máxima resistida por esta viga, o BW mínimo em virtude da largura do pilar, o espaçamento mínimo das armaduras e também a armadura máxima, tá? Conforme a 6118. Temos os resultados dos cálculos, né? Como AS para N1, N2, AS para todas as barras, tá bom? Bom, o próximo passo então é clicarmos em detalhamento e mais uma vez cairemos naquela tela para salvar o PDF, onde iremos informar uma pasta. Da mesma forma, podemos ainda consultar o detalhamento das sapatas e, na sequência, gerar também o seu arquivo. E para exemplificarmos o módulo de sapatas associadas, antes é preciso uma breve explicação para que possamos entender os dois diferentes tipos de sapata que esse programa calcula, que esse módulo calcula. Bom, conforme nota-se no desenho, nós temos a opção de pilares intermediários, onde o centro de carga será definido somente em virtude da diferença de carregamento entre o P1 e o P2. E a segunda opção é quando o P1 nasce na extremidade do bloco, para pilares de divisa, por exemplo. Bom, então vamos lá. No campo carregamento e geometria, o programa então nos pergunta se o pilar está na divisa ou não. Para o exemplo, adotaremos que sim. Vamos colocar um carregamento de 900 kN no P1, um momento em X de 50, 40 em Y,
um carregamento no P2 de 1.500 kN e sem momento nesse pilar. O programa então nos pergunta a distância entre P1 e P2, de eixo a eixo, 450 centímetros neste caso do exemplo. E o próximo passo, então, neste campo, é a sobrecarga no piso. Imagine o seguinte, um subsolo de um prédio, onde entre esses pilares teremos ali uma ou duas vagas de carro. Então, neste caso, há uma sobrecarga além do peso do solo nesta sapata. Então, para o exemplo, adotaremos 500 kg-força metro quadrado. A geometria do pilar, então, será 30 centímetros no eixo X e 40 no Y, e uma seção circular para o P2 de 40 centímetros. As características de resistência do solo já sabemos como modular. Para o exemplo, então, vamos continuar com o módulo admissível. Vamos colocar aqui a distância entre a base da sapata até o piso, 2 metros, 200 centímetros. As outras características já sabemos, como FCK, diâmetro da barra, assim por diante, e a escolha das armaduras. Basta então clicarmos em calcular e o programa já nos apresentará as primeiras verificações, como a altura mínima, a distância entre o piso e a base conforme a NBR, a tensão admissível mínima para a fundação rasa, o valor mínimo de gama, espaçamentos, verificação quanto ao esmagamento do concreto e, por fim, a verificação quanto à punção, tanto em torno do P1 como em torno do P2. Temos ainda o resultado dos cálculos, o AS de todas as armaduras, os valores da geometria da sapata calculada, comprimento, largura, altura, valor de D, comprimento de aba. Temos ainda os esforços, como os momentos, cortante, tensão admissível e assim por diante. E por fim, temos aqui o diagrama de momento fletor e também de cortante na tela. E por fim, basta apenas clicarmos em memória de cálculo e detalhamento, como já sabemos bem, o funcionamento, para o programa realmente gerar os PDFs